cumprimentar a todos os presentes com a paz do Senhor, também aqueles que estão nos assistindo pela live que estamos fazendo aí, transmitindo ao vivo pelo Facebook. Também uma boa noite e quero também cumprimentá-los com a paz do Senhor. Estamos felizes, irmãos, nesta noite, por todas as coisas que já ouvimos, por tudo aquilo que presenciamos nesta noite, o modo como o Senhor tem falado. Mas estamos felizes também pela oportunidade de podermos comemorar e homenagear cada pai aqui da nossa congregação. Eu não poderia deixar de registrar a presença do meu pai, está ali o seu Anivaldo. Estou feliz pela vida dele, por ele estar aqui. Também aproveito e agradeço a oração da igreja. Os irmãos souberam que ele se acidentou, mas pela bondade e graça de Deus já está em quase perfeita recuperação. Quero também desejar um feliz Dia dos Pais ao meu sogro, pastor desta igreja, irmão Mota, pastor Mota, e dizer da felicidade e da alegria de podermos conviver e estarmos ombreados neste trabalho. Deus continue com suas poderosas mãos estendidas sobre a sua vida. O texto lido, irmãos, um texto muito profundo do apóstolo Paulo. Eu vou... Isso, irmão Kemuel é de Deus. Eu vou apenas fazer a leitura. Eu quero convidar você, e se você não tiver uma Bíblia, eu acredito que a gente vai ter uma projeção aqui. Capítulo 6 de carta de Paulo aos Efésios, é o último capítulo. O apóstolo Paulo está tratando sobre algumas coisas. Ele começou o capítulo 1 falando sobre quem era Cristo. No capítulo 2 ele vai falar sobre a sua identidade em Cristo. Capítulo 3 ele vai dizer que não tem distinção entre judeu e grego, se todo aquele que abraçar Cristo como seu Salvador. E ele continua trazendo ensinos práticos para a igreja. E aí ele para no capítulo 6 e vai falar sobre as armaduras de Deus, mas não antes de chamar a atenção para a família. O que eu quero tratar com você nesta noite, eu preciso que você redobre a sua atenção, é cerca de orientações, acerca de um pai, que é um pai valoroso. Talvez ao longo da mensagem você olhe para o que a Bíblia diz, e olhe para a sua própria vida como pai, e se questione. Digo, mas eu não atendo todos esses requisitos. Mas eu quero te dizer que aqui há um Espírito Santo de Deus, que pode te auxiliar a melhorarmos diante da compreensão da palavra de Deus. Sabe por que nós nos reunimos aqui todos os domingos? Não é porque nós somos perfeitos, não é porque nós somos plenamente santos, mas é porque nós entendemos que pela explicação, orientação da palavra de Deus, nós podemos melhorar e nos tornarmos cristãos melhores, pessoas melhores, indivíduos melhores, para a glória do Deus que nós adoramos. Então, se você não perder isso de vista, você vai compreender o que Deus tem para falar através da palavra dele nesta noite. Relendo o texto, diz o seguinte, Efésios capítulo 6, versículo 1. Vou ler na projeção. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Aí ele continua, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. E aí ele direciona para os pais. É com você que eu quero falar nesta noite. Essas orientações que o apóstolo Paulo traz, que de algum modo nós vamos aplicar nas nossas vidas esta noite. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer para você que eu não vou fazer uma mensagem expositiva do texto. Nós vamos trabalhar em cima de uma mensagem temática. No versículo 1, quando o apóstolo Paulo cita pais, ele está falando para o papai e para a mamãe. No versículo 4, quando ele diz pais, ele está falando comigo e com você, pai, homem. Está falando conosco sobre qual o nosso papel e como nós devemos lidar com as verdades do Senhor na aplicação do ensino para os nossos filhos. Já se falou muito nessa noite sobre pais e filhos, e de algum modo, o primeiro contato que o teu filho tem com Deus é através da tua vida. Nós chegamos a dizer que o filho, ele se espelha no pai para conhecer o Deus dele. E eu quero dizer que
ainda estou na forma como pai. Talvez eu vá falar mais na condição de filho do que de pai. Ainda estou aprendendo a ser pai. E uma coisa eu já sei a esta altura, que talvez seja uma das tarefas mais árduas e difíceis de se cumprir plenamente. Mas que se você se esmerar e buscar graça de Deus, nós podemos romper e aprendermos mais do Senhor. É interessante e algo intrigante que nós vemos durante as Escrituras, que nós podemos perceber ao analisarmos a palavra do Senhor, que nós vamos nos deparar com grandes homens de Deus, que foram homens sinceros diante de Deus, mas que os seus filhos não andaram com o Senhor. É bem verdade também que nós vamos encontrar homens que foram ímpios, que não temeram ao Senhor, mas que os seus filhos de algum modo andaram com Deus. São situações intrigantes, mas eu quero lhes dizer que de algum modo nós, pais, temos o dever e a responsabilidade de ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor. Nós vamos depararmos com a Bíblia Sagrada e percebermos algumas verdades. Nós temos, durante toda a Escritura, alguns pais que passaram alguns apertos no relacionamento dele com seus filhos. Eu poderia citar aqui vários. Vou citar, por exemplo, Davi, um grande rei, um grande militar, um grande homem, mas que dentro de casa foi um desastre completo, um péssimo pai. Nós estudamos hoje, na escola bíblica dominical esta manhã, um pai que era um sumo sacerdote, mas que de algum modo falhou ao ensinar os seus dois filhos no caminho que deveria trilhar. E eu poderia citar vários outros homens, como Isaac, Jacó, que tiveram grandes apertos na sua trajetória e na sua experiência como pai. Mas uma coisa é fato: nós temos princípios dentro da Escritura Sagrada para nortear a nossa vida cristã. Nós dizemos sempre, e é uma verdade, que o conhecimento das Escrituras, ela nos ensina a ter uma vida melhor e digna do Senhor. É por isso que nós gastamos tempo lendo e meditando acerca da palavra do Senhor, porque esta palavra, ela pode produzir um efeito tremendo no teu coração e te fazer um ser humano melhor, um crente melhor, um pai melhor, um esposo melhor, um profissional melhor. Por quê? Quando você conhece a palavra, você quer conhecer o Deus da palavra. E quando você tem o Deus da palavra, o seu comportamento muda, a sua vida muda, as suas relações pessoais mudam. Eu quero falar aqui para você de alguns princípios. O primeiro princípio é o seguinte: um pai de valor, um pai que entende as Escrituras Sagradas, ele prioriza os filhos, orando, mas também confrontando-os. Irmãos, nós estamos vivendo uma época que nós temos, de algum modo, alguns pais meio acovardados. Em vez de lidar com algumas situações com seus filhos e aprender a dizer não, muitos não sabem e têm se tornado pais permissivos, de modo que o menino, a criança, faz o que quer. Em nome de externar o amor, eu não oriento e disciplino o meu filho. Lá na frente eu vou ter problema, porque esse menino, ele vai crescer, e se ele não tiver limites, ele vai ser um péssimo aluno, porque ele acha que não tem limite, vai querer fazer na escola como ele faz em casa. Ele vai chegar no ambiente de trabalho dele, ele vai querer fazer lá como ele fazia em casa, sem limites, fazendo o que queria. Então às vezes a gente acha que sendo um pouco permissivo, eu estou sendo um bom pai. Não. Um bom pai, ele ora, ele busca a Deus pelos seus filhos, mas também os confronta e diz: isso não pode ser feito, não é desse jeito, meu filho. Pode ser que o filho não obedeça, mas ele foi ensinado o caminho que ele deveria andar. E aqui na Bíblia Sagrada eu tenho um exemplo maravilhoso. Jó, no capítulo 1, versículo 5, Jó tinha uma preocupação, e eu acho fantástico isso. Eu não sei se os meninos vão conseguir projetar para você ver. Jó capítulo 1, versículo 5. Jó não estava preocupado se os seus filhos dele tinham uma boa reputação. Jó não estava preocupado se os filhos deles tinham um bom salário. Jó não estava preocupado se o filho dele tinha um carro do ano, se tinha uma casa na praia.
se tinha algo maravilhoso do ponto de vista social. Sabe qual era a preocupação de Jó? Ele dizia assim, tendo decorrido turnos de dias de banquetes, Jó enviava Jó e os santificava. E levantando-se de madrugada, oferecia sacrifício segundo o número de todos eles. Pois dizia, olha a preocupação de Jó, olha com que Jó se preocupava. Talvez, os meus filhos tenham pecado em seus corações contra Deus. Olha a preocupação de Jó. É que de algum modo os seus filhos tenham envergonhado o relacionamento deles com Deus. E sabe o que ele fazia pelos seus filhos? Ele sacrificava. E ele não sacrificava em qualquer momento. Ele levantava cedo, de madrugada, e sacrificava pelos seus filhos. Levantava e fazia isso continuamente. Não era uma vez na vida perdido, era sempre cuidando e zelando pelos seus filhos. Que é uma coisa interessante? Esses filhos aqui, a maioria deles já eram casados, já tinham seguido as suas vidas. Ele poderia dizer, agora podem ir, sigam suas vidas, eu já criei vocês. Não, Jó estava lá continuamente orando e buscando a Deus pelos seus filhos. Um pai de valor, ele vai priorizar tempo e relacionamento com seus filhos, vai saber apresentar os seus filhos à casa do Senhor, ao Deus que ele serve. Agora, um pai de valor, ele gasta tempo, ele busca um relacionamento sincero com seus filhos. Irmãos, nós precisamos de pais assim, pais que oram, pais que conversam, pais que cuidem dos seus filhos, que não abrem mão de ver os seus filhos convertidos ao Senhor. Talvez nesta noite eu tenha aqui pessoas que há muito, talvez um filho deixou a casa do Senhor. Eu quero te estimular e te encorajar nesta noite a não desistir do teu filho, a não desistir de ver o teu filho convertido e rendido ao Senhor, tendo o Senhor como seu único e suficiente Salvador. Mas ainda, um pai de valor, tópico 2, é um pai que não prioriza um filho em detrimento do outro. É bem verdade, irmãos, que filhos, cada um tem a sua personalidade, tem o seu comportamento, cada um tem o seu modo de agir e de reagir às circunstâncias. E um grande erro que se comete é comparar um filho com o outro. Na Bíblia nós temos situações dessa maneira. Existe um homem chamado Isaac, filho de Abraão. Ele tinha 2 filhos, Jacó e Esaú. Diz a Sagrada Escritura que Isaac amava Esaú e que Rebeca, sua esposa, amava Jacó. E ao todo tempo, Isaac tinha preferência por um dos filhos, deixando o outro de lado. Isso fez nascer no coração de Jacó um desejo por ser melhor. E a tragédia foi anunciada, uma briga familiar, problemas familiares. Mas sabe de uma coisa interessante? Jacó não aprendeu. Ele também fez acepção entre os seus filhos. Ele tinha 12 filhos, mas preferia um. José fez uma túnica diferenciada. Ele incitava situações que geravam desconforto dentro da família. Eu quero dizer para você, o papel do pai não é irar o seu filho, mas é costurar relacionamentos, é apresentar o seu filho a um Deus, a um relacionamento na vertical, mas também apresentar um relacionamento na horizontal, de modo que o papel do pai não é incitar ira de um irmão contra o outro, mas é costurar as amizades, costurar os relacionamentos sinceros, costurar a proteção da família. Esse é o papel do pai, é reunir os seus filhos no domingo ou em outro dia da semana em torno de si e apresentar um relacionamento sincero e próximo. É importante que nós entendamos isso. Um pai de valor. Terceiro ponto, ele ama mais a Deus do que aos seus filhos. Olha que coisa desafiadora. Você poderia estar dizendo agora, meu Deus, o que ele está dizendo? Mas toda vez que você ama o seu filho, você sabe dizer não para ele. Porque você sabe que quando, em determinadas circunstâncias, o não significa salvar-lhe a vida. O não significa poupá-lo de sofrimento futuro. O não significa um ato de amor.
Quando você ama mais a Deus do que os seus filhos, você vai ter o cuidado de entregar a Deus os seus filhos. Vai ter o cuidado de orientá-los a conhecer o Senhor de modo próximo e profundo. Aqui as Escrituras deixam claro um outro caso. Nós estudamos hoje pela manhã e tocamos nesse assunto também. Eli, um grande líder em Israel, ele era tão forte com a sua liderança que os seus filhos desejaram seguir a profissão do pai. Só que sabe o que ele fazia? Ele era permissivo. Ele deixava os filhos fazerem o que eles queriam. Os meninos cresciam e não foram repreendidos pelo seu pai. E diz a palavra do Senhor que ele sabia dos desvios dos filhos, mas fingia-se de que não estava vendo, e não os exortava e os corrigia a tempo oportuno. A correção, irmão, ela não é ninguém, nenhum pai. Eu digo isso agora como experiência de pai. Nunca disciplinei meus filhos, minha filha que é um pouco maior, com o intuito de fazê-la sofrer, mas com o intuito de salvar-lhe o caráter e o coração. Toda disciplina ela tem o objetivo de trazer o caráter da criança para perto de si, orientá-lo a ser um cidadão, um cristão, alguém melhor. Ninguém, nem o pai que ama seu filho, aplica a disciplina só para ver o filho sofrendo. Pelo contrário, o intuito ali é salvar-lhe o coração. Eli, faltou pulso neste homem, faltou coragem para exortar e orientar os seus filhos no caminho do Senhor. Um pai valoroso, ele ama mais a Deus do que os seus filhos, de modo que se ele ver o filho errando, enveredando por caminhos que não agradam o Senhor, ele tem fibra para confrontar e dizer: está errado, não é por aí, não faça desse jeito que você vai se dar mal. E isso, irmãos, precisa ter coragem e fibra para orientar. E isso um pai de valor precisa ter. Mas ainda, um pai de valor, ele discerne espiritualmente as lutas dos seus filhos. Aqui eu exemplifico, irmãos, com a família de Davi. Como lhes disse no início da minha fala, Davi foi um grande general, um homem de uma intuição fantástica, um homem que percebia quando o inimigo se aproximava e já armava ali emboscadas e vencia a batalha, um líder de exército nato. Davi diz às Escrituras que em algumas ocasiões ele andava com 600 homens e era temido por onde quer que ele passava. Um verdadeiro estrategista de guerra, um homem poderoso em suas ações. Mas este homem, com todo este currículo, era um fracasso dentro de casa, de modo que Davi não percebeu que um dos seus filhos, Aminon, tinha uma paixão doentia pela irmã. E quando Aminon chega a Davi e diz: papai, manda minha irmã cuidar de mim lá na minha casa, ele não percebeu que tinha alguma coisa errada com Aminon. Ele não tinha tempo. Eu já disse em escola bíblica dominical aqui, talvez alguma vez pregando, que hoje a moeda de maior valor não é dinheiro, é tempo. Sabe por que eu defendo essa tese? Porque você está disposto, para não perder tempo, pagar alguém para fazer alguma atividade que você não quer gastar tempo fazendo. Então hoje você quer poupar o seu tempo, e para poupar o seu tempo você paga. E em nome dessa série de afazeres que nós temos na vida moderna, nós temos de algum modo negligenciados de dentro de casa. O reverendo Hernando Dias Lopes tem uma frase que diz o seguinte: é mais fácil ter sucesso fora dos portões do que êxito dentro dos portões. Talvez fora de casa alguns sejam um profissional exemplar, magnífico, pontual, sorridente, alegre, capaz, mas quando volta para casa é um homem embrutecido, sem paciência para a esposa, para a família, para os filhos, para coisas simples do dia a dia, porque está muito ocupado. E olha que eu só estou colocando o trabalho, não estou colocando a história do celular, das redes sociais no meio. Mas muitos têm alegado a falta de tempo para olhar as necessidades mais próximas dos seus filhos. Muitos têm visto o filho enfurnado dentro do quarto, fazendo sabe lá Deus o quê, e não tem se preocupado, não tem se angustiado com isso.
tem fechado os seus olhos. Assim fez Davi naquela época. Aminon chega e pede Tamar, e ele envia a sua filha para um cativeiro certo, para uma armadilha do próprio irmão. De repente Aminon agora força Tamar e tem relações com ela. Olha o primeiro desastre dentro da família: o irmão que se aproveita da irmã. Mas não foi só isso. O irmão de Tamar, Absalão, se irou e guardou por 2 anos uma vingança velada dentro do coração, pensando: a qualquer momento eu pego este camarada. 2 anos se passaram. Absalão mata Aminon e desencadeia 11 anos de briga com o próprio pai, de modo que em alguma circunstância Davi teve que fugir para não matar o próprio filho, e resultou o próprio filho sendo morto pela espada de um dos seus generais. Eu estou narrando aqui a destruição de uma família, de um grande general, de um grande homem de Deus, de um homem sincero, de um grande líder de Israel. Não se fala em líder de Israel tão forte como Davi, mas um desastre dentro de casa. O 4º filho de Davi chamava-se Adonias, e diz as escrituras que ele nunca ouviu um não do pai. Você já pensou você criar uma criança, um filho, até a sua idade, e nunca dizer não para ele? O texto bíblico registra. E ele, o fato dele nunca ter ouvido não, fez com que Davi, depois de morto, a sua última esposa, Adonias, se apaixona por ela e pede a Salomão. Isso foi uma ofensa para Salomão, a ousadia de Adonias pedir a última esposa que o pai dele teve em vida. Resultado: mais uma morte na família de Davi. Um homem que não teve tempo para sondar o mais íntimo do coração dos seus filhos. Um homem que estava ocupado demais para perceber o que estava acontecendo dentro da sua família, dentro da sua casa. Eu quero lhe exortar e lhe orientar, pai, nesta noite. É com você que eu estou falando. Não se descuide da sua família. Foi a você que Deus entregou a liderança do seu lar. Pais valorosos, eles vão saber, quinto, proteger os seus filhos dos predadores. Diz-se no reino animal que a águia é um animal que faz o seu ninho nas mais altas montanhas. O intuito é simples: protegê-los. Nas mais altas montanhas, o seu ninho está guardado, de modo que os predadores terão grandes dificuldades para chegar lá. Uma dica poderosa para nós é guardar os nossos filhos nas alturas do Senhor, livrando-os dos predadores, escondendo-os em Cristo Jesus, tendo a preocupação e o cuidado de jogar aos pés do Senhor cada um dos nossos filhos. Irmãos, predadores não faltam na escola, no ambiente de trabalho, ao sair na rua. É uma preocupação toda hora. O mundo está mal, o mundo está desviado de Deus, o mundo está rebelde contra Deus, e você tem encontrado homens e mulheres malvados que saem de casa com o intuito de fazer o mal. E se nós não tivermos os nossos filhos bem guardados no Senhor, escondidos no Senhor, atentos, nós corremos sério risco de ter problemas no cuidado dos nossos filhos. Sexto, um homem valoroso, um pai valoroso, ele ensina pelo exemplo. Há um autor que eu não me recordo o nome agora, mas ele diz o seguinte: o exemplo não é a melhor forma de ensinar, é a única. É através do exemplo que se tem o maior nível de compreensão. Note que foi falado aqui tanto pelo irmão Kemuel como pelo irmão Kenneth, o exemplo que eles têm na vida do nosso pastor. E o exemplo vem de quem convive. E você sabe qual é o problema da convivência? É porque quando você convive, você também enxerga as falhas. E eu diga-se de passagem que geralmente, com o nosso coração mau, nós percebemos com mais velocidade as falhas do que as qualidades. Então, se você diz de alguém que você convive, que ele é um exemplo, é porque de fato ele é um exemplo. O seu filho, ele convive com você. E o que marca a criança não é saber que o pai tem falhas,
mas é saber que o pai é um hipócrita. Ele tem falhas, mas ele não assume as falhas. Ele diz para fazer uma coisa e faz outra completamente diferente. O seu filho não vai ficar surpreso de saber que você tem alguma falha, que você erra de vez em quando. Mas se você quiser levar as coisas como se não tivesse falhado, aí você vai ter um problema dentro de casa. Nós damos um nome a isso, nós chamamos de incoerência. Então que nós saibamos liderar o nosso lar pelo exemplo. Note o que Josué fez. Estava lá a geração de juízes, cada um vivendo do jeito que queria. Josué bate no peito e diz: eu não sei o que é que vocês vão fazer, mas na minha casa, eu e ela vamos servir ao Senhor. Eu e a minha família vamos servir ao Senhor. Eu e a minha casa vamos ter um relacionamento sincero com Deus. Eu e a minha casa nos voltaremos para o Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Sétimo, e encerro. Um pai de valor não é aquele que gera apenas biologicamente a criança, mas ele também gera espiritualmente. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai falar daquela igreja dizendo assim: eu os tenho gerado, eu senti dores de parto por vocês. Porque esse gerar espiritualmente não é só colocar no mundo, é cuidar do ensino, é discipular, é ensinar as sagradas palavras, é mostrar um caráter cristão digno, é discipular e orientar a criança a ter um caráter cristão digno do Senhor. Agora, é preciso que nós entendamos que a maior necessidade da nossa casa não é bens, é Deus entrar lá com salvação, é Deus entrar com libertação, é Deus entrar com restauração. Louvado seja o nome do Senhor. É importante que nós entendamos que precisamos cuidar da educação espiritual dos nossos filhos. É preciso que nós entendamos que precisamos instruir os nossos filhos no caminho da verdade. Eu concluo dizendo o seguinte: precisamos urgentemente nos levantar como homens valorosos. É com você que eu estou falando, pai, nesta noite. Existe um filme muito interessante, ele se chama Corajosos. No final do filme, um líder daquela comunidade que era um policial, ele vai até a sua igreja e se levanta e diz: eu, pai, assumo pessoalmente a responsabilidade de instruir a minha casa no caminho do Senhor. Nós precisamos de homens valorosos, que muitas vezes talvez tenham algumas falhas ainda, mas que pode chamar o Espírito Santo e dizer: Espírito Santo, eu quero ser o líder do meu lar, eu quero instruir os meus filhos em justiça, mas sozinho eu não consigo. E aí, o doce Espírito Santo vai nos auxiliar a sermos melhores no caminho do Senhor, a termos uma vida pautada no caminho do Senhor, a termos forças espirituais para conduzir o nosso lar para perto de Cristo Jesus. É magnífico pensar que Deus, de algum modo, empresta para mim e para você, pai, um título que é dele. Deus, ele é conhecido como o Abba, paizinho. Você sabe como é que você chama, como seu filho lhe chama? De pai. Um título que é do soberano. Ele empresta para nós. Ele nos deixa ser chamado de pai também. Talvez você esteja ouvindo essa palavra e tenha dito: mas eu nem tive um pai com essas características. Aí eu quero lhe dizer que você tem um pai que está de braços abertos para te receber e se relacionar com você. Um pai que pode mudar a tua história. Um pai que pode te consolar e que vigia a tua vida, guarda os teus caminhos, guia os teus passos. Quem sabe você talvez diga: eu sou um pai, mas eu não me encaixo nisso que foi dito esta noite. Eu quero te dizer que o Deus que nos fortalece pode nos ensinar a sermos melhores. Ser cristão, irmãos, é um exercício de melhora. Provérbios 4,18 diz assim: o caminho do justo é como a luz da aurora, ele vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. A nossa trajetória com Cristo Jesus, ela
estar relacionada em andar com Ele. Quando nós vamos andando com Ele, nós vamos nos parecendo com Ele. E à medida que nós nos parecemos com Ele, nós deixamos de nos parecer com o mundo. Se nós éramos um pai que era falho, nós passamos a errar menos. Se nós éramos um esposo falho, nós passamos a errar menos. De modo que algum dia nós chegaremos à estatura de varão perfeito, ao pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, a termos uma vida digna dele. Louvado seja o nome do Senhor. Digo ainda que todo sucesso é fracasso se perdermos os nossos filhos. Todo sucesso é fracasso se perdermos os nossos filhos. Eu achei interessantíssimo uma jornalista dizendo o seguinte: nossas casas não precisam de mais amor, elas precisam de mais humor. Eu achei isso fantástico. O que essa mulher quer dizer? Sabe de uma coisa? O que tem de homem sorridente fora de casa, companheiro, alegre, um verdadeiro senso de humor no seu ambiente de trabalho, mas quando chega em casa é carrancudo, é fechado, tudo é sério demais, tudo é duro demais, não tem tempo para ninguém, não tolera nada fora do lugar, porque já está brigando com a esposa ou com os filhos. Nossas casas precisam de pessoas mais graciosas, mais sorridentes. Precisa ser um ambiente mais leve, precisa ser um ambiente que todos desejem voltar para lá. Lar, a sua casa recebe o nome de lar, é porque é exatamente o local que você tem pressa no final do dia para correr, para estar naquele ambiente. E ele precisa para isso ser um ambiente de paz e de alegria. E que muitas vezes o nosso lar não é esse ambiente de paz e alegria. Não é por uma ação do inimigo, mas é por uma ação nossa mesmo, que somos carrancudos e fechados para deixar o nosso lar alegre e um ambiente prazeroso. Sabe o que me chama a atenção na história do filho pródigo? O filho pródigo estava lá a ponto de comer a comida dos porcos. Aí sabe o que acontece? Ele se lembra. Ele diz: rapaz, eu tenho um pai, que a minha casa é muito boa. Note que ele não se lembrou que lá tinha confusão, conflito, briga. Ele disse: rapaz, eu só sei de uma coisa: um funcionário do meu pai é melhor tratado do que eu estou sendo tratado aqui. Deixa eu correr para a casa do meu pai. Quem sabe nesta noite é noite de você correr para a casa do pai e de algum modo ele te tornar uma pessoa melhor. Louvado seja o nome do Senhor. Os filhos precisam de presença e não de apenas presença. Hoje, infelizmente, com pouco tempo que muitos têm, eles querem compensar. Davi já fazia isso. A maioria dos seus filhos eram chefes de estado. Ele dava funções para os filhos, porque não podia dar atenção. Eu quero lhe convidar, pai, a se colocar de pé. Você é pai. Você que é pai, por gentileza, se coloque de pé. Você que é pai. Eu quero orar com você esta noite. Quero te convidar a baixar a sua cabeça. Nós queremos falar com Deus. Orar é falar com Deus. Em nome de Jesus, Senhor, a Tua palavra foi ensinada esta noite. Talvez, Senhor Deus, nós, ao presenciarmos a Tua palavra sendo exposta nesta noite, ficamos com o nosso coração talvez entristecido, porque temos tanto para melhorar como pais. Mas nós queremos dizer, Senhor, que sozinhos nós não conseguiremos. Mas nós sabemos que o Senhor pode nos ajudar a melhorar, a sermos pais melhores, a sermos pais que olham para os seus filhos com amor e carinho e priorizam o seu relacionamento com Ele. Nesta noite, Senhor, eu te apresento cada pai aqui representado. Que em nome de Jesus o Senhor possa se revelar de modo profundo para cada um deles. E que através do conhecimento da Tua palavra e de um relacionamento sincero contigo, eles possam ser pais melhores. Eu possa ser um pai melhor. Eles possam ser esposos melhores. Me faz ainda também
Deus, um esposo melhor. Ah, meu Deus, em nome de Jesus, aquece o coração dos teus filhos, te revela de modo especial para cada um deles, em nome de Jesus, amém.